Anestesistas de Reddit, o que é algo que você não esquecerá de ouvir de alguém que estava debaixo. Eu estava dando a uma jovem paciente sedação para uma colonoscopia de rotina, e enquanto eu empurrava o Propofol, remédio para dormir, ela começou a bater nela. Ela se sentou direita e gritou para todos na sala de procedimentos: "Eu tenho a minha massa para você." E ela desceu no travesseiro e estava dormindo. Eu estava saindo da névoa da anestesia por causa de uma colonoscopia. Aparentemente eu não reconheci minha esposa e recusei seus afetos, dizendo-lhe que ela era bonita. Mas eu era casado. Tenho grandes pontos de ironia para isso. Meu pai pediu à minha mãe para pegar a bochecha do traseiro para que ele pudesse pedar e era muito pesada. Eu sou um grande fã dos Green Bay Packers. Por isso uso uma touca de esfregar com o nome, cores dos Packers. Eu estava fazendo uma avaliação pré-operatória em um garoto que era um grande fã dos New Orleans Saints, e quando entrei na sala, suas primeiras palavras para mim foram Packers Suck. Eu ri e continuei a prepará-lo e a sua família para o procedimento de cirurgia de coração aberto. Alguns dias mais tarde, sua mãe tinha voltado para a sala de cirurgia quando ela estava indo dormir. Dado o fato de que esta foi uma esternotomia de 3 ou 4 vezes, indo para o tórax novamente, ela tinha um risco maior de complicações maiores com a cirurgia. Comecei a empurrar alguns medicamentos para que ela adormecesse enquanto sua mãe segurava sua mão. E enquanto ela se afastava, ela disse: "Espere. Eu tenho que dizer algo à minha mãe." Ela ficou emocionada dizendo o quanto a amava. E todos nós estávamos esperando para ouvir o que ela tinha a dizer tão urgentemente. Fiz uma pausa para lhe dar a medicação, mas ele já estava bem a caminho de ficar debaixo de água. Enquanto adormeceu, ela disse: "Os empacotadores não prestam." O garoto se saiu muito bem. Espero que ela esteja indo bem. Fiz uma cirurgia para remover esporas ósseas dos meus dedos dos pés grandes no início de fevereiro de 2005. Acordei enquanto o médico estava moendo o osso para baixo e perguntei se ele achava que o Donovan McNabb poderia levar as Águias a uma vitória do Super Bowl. Ele acenou para o anestesista e eu não me lembro de nada depois disso. Dê a um paciente uma dose 4 de cetamina para um procedimento de dor. Ele prosseguiu dizendo à sala que todos tinham se transformado em personagens de desenhos animados e depois anunciou que estava derretendo em uma parede de manteiga. Ainda minha melhor conquista como médico. Um cara disse, antes de adormecer: "Isso parece um saco de 10 centavos." Meu marido foi operado ao joelho. Depois de acordar, ele gritou meio sussurrado: "Apple Juice." Assim, a enfermeira lhe deu suco de maçã. Several pequenos copos cheios. Ele sorriu como uma criança e disse Apple Juice. Imediatamente recuou e voltou a dormir por todos os 10 minutos até acordar ofegante que não conseguia respirar. Sua mãe, que eu tinha encontrado talvez 1 ou 2 vezes neste momento, subiu ao pé de sua cama para pegar uma enfermeira na porta e ele voltou de pé. Aquele homem vomitou suco de maçã puro diretamente em seu rosto/corpo/ na parede, na porta, na entrada. Na entrada eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Sua mãe ficou ali ensopada em vômito de suco e ele apenas esfregou os olhos e disse: "Eu me sinto melhor." Bom, de volta ao sono por mais 2 horas. Uma garotinha estava se afundando e segurava a mão de sua mãe. Ela estendeu a mão com a outra enquanto saía. Juntou-se a minha com a da mãe e disse: "Você seria um bom papai." Provavelmente fiquei vermelho de beterraba enquanto corava. Meu marido acordou da anestesia depois de uma colonoscopia logo após a entrada do médico. Ele não viu o médico e me disse nada de broche para você e depois adormeceu e rasgou um grande peido. O médico olhou para mim e deu uma gargalhada. Ele disse para não se envergonhar. As pessoas dizem as coisas mais estranhas, mas esta ele se lembraria. Estava sob anestesia para uma redução dos seios. Quando eu estava saindo, minha enfermeira estava falando comigo e aparentemente eu comecei a dizer o que é um anjo e ela parece a Barbie. Eu continuava gritando pela Barbie Angel e possivelmente continuava tentando abraçá-la e acariciar seu cabelo. Eu chorei por ela no caminho de casa. Ela ligou para me ver mais tarde naquela noite e se referiu a si mesma como a enfermeira Barbie Angel. Ela era mais doce. Eu estava sob anestesia geral para retirar minha vesícula biliar. Enquanto eu estava sendo conduzido de volta através das portas duplas, havia uma tela gigante de TV que listava cirurgias em andamento. Eu estava muito lúcido para ler, mas juro que vi lobotomia e comecei a rir histericamente sobre a ideia de remover um cotovelo e ser deixado com um braço frouxo. Aparentemente o que eu realmente disse foi gelatina de cotovelo e depois desmaiei.
Paciente aqui. Saiu da anestesia e ouviu alguém que eu conhecia brincando na sala de recuperação. Eu perguntei a minha outra pessoa importante por que eles estavam brincando a uma velocidade de 10x anormal e a enfermeira disse, ok. Então ela ainda não está pronta para ir para a casa RS. Este cara com quem eu namorava me pediu para levá-lo para que lhe retirassem os dentes do siso. Ele me disse que a anestesia não afeta muito e que deveríamos fazer uma viagem de carro no dia seguinte. De qualquer forma, ela é levado para fora do dentista por uma velha enfermeira. Eu estou atrás do assento do motorista e o vejo batendo os lábios olhando para o céu. Ela abre a porta do meu carro e ela diz eu amo. Eu amo. Em seguida, ele me pediu em casamento várias vezes. Ele tentou tirar sua gaze e eu lhe disse para parar e ele disse cara, essa cadela é mandona. Então ele queria um milkshake. Eu sugeri um lugar e ele gritava no. Finalmente concordamos em um lugar e ele me disse que me daria instruções. Eu dirijo por 15 minutos antes de perguntar a ela o que estamos fazendo e ele disse que não fazia ideia. Estamos na viagem e ele diz, eu tenho algo para você. Juro que pensei que ele tinha me comprado um anel do jeito que tinha me proposto na última hora. Era o seu dente recém-extraído. Eles me deixaram ficar com eles. Eu quero que você os tenha. Ele vivia na base na época e gritava para o portão enquanto verificavam sua identificação para o IUPPP. Finalmente o levei para o quarto dele. Na cama. Ele está feliz comendo seu milkshake com uma colher. Sua boca estava uma bagunça de sangue e milkshake. Ele me pediu um beijo. Eu lhe dei uma bicada. Agora estamos casados. Sou anestesiologista. A melhor história foi uma mulher de 40 e poucos anos para apendicectomia. Disse enquanto eu estava dando propofol para induzir anestesia. Ela disse eu não me lembro de já ter tido esse gosto antes Lorraine. Eu disse qual é o sabor do propofol, já que o propofol não costuma provocar uma reação gustativa. Ela quase gritou Dries Nuts, e foi prontamente anestesiada depois disso. Houve outras histórias, mas esta tem todo o pessoal da sala de cirurgia rindo durante minutos depois que ela estava anestesiada. Meu marido teve que se submeter a uma colonoscopia Quando ela chegou, começou a grilar agressivamente o pessoal sobre Abraham Lincoln. Ele não é historiador nem nada. Ele trabalha como analista de negócios e não sabe quase nada sobre Abraham Lincoln. História de bônus. Uma vez ele tomou Ambien e ficou super confuso. Inicialmente me disse que ele não podia subir as escadas para dormir porque era um transformador e suas pernas tinham virado rodas. Finalmente o levou para cima e ele fez a observação de que se os pessegueiros pudessem cantar um para o outro como as baleias, seria lindo. Aposto que eles cantariam a dele então. Ela explodiu em lágrimas. Minha mãe acordou da cirurgia dentária quando estávamos saindo do consultório do cirurgião. Ele lhe deu uma bolsa de guloseimas com fio dental e uma escova de dentes e outras coisas. E durante todo o caminho de volta para casa ela continuou perguntando se podia comer os doces que o dentista lhe deu. Toda vez que eu lhe dizia que não havia doces, ela parecia tão destroçada, como uma criança quando seus peixinhos dourados morrem ou algo assim. Depois paramos na CVS no caminho de casa e ela se afastou. Encontrei-a no corredor dos doces segurando um saco gigante de doces de tamanho divertido e quando lhe disse para colocá-lo de volta na prateleira, ela o deixou cair no chão e galopou, rindo de mim. Eu tinha 17 anos na época, mas me tiraram os dentes do siso. Tudo correu como planejado, mas acordei e me lembro de ter visto o cirurgião bucal. Eu, sendo medicado com suco de graua e não tendo a menor ideia do que estava fazendo, perguntei a ela se ela gostaria de pegar boba algum dia. Nunca me senti tão envergonhada em minha vida. 5 anos depois, ela me deixou fazer sombra para parte da exigência da minha escola de odontologia e está me dando um louro para aplicações no próximo ciclo. Não uma data boba, mas todas as coisas consideradas, ela foi uma grande mentora.